Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cultura e Fé Católica. Eu sou Marcelo e agora eu quero começar aqui no canal a conversar com vocês sobre catequese e catequese de adulto. Eu tenho a intenção de fazer um curso, né, aqui, juntamente com vocês, sobre catequese. Eu já sou catequista na minha paróquia, eu já fui catequista de Crisma e atualmente já tem mais ou menos uns 6, 7 anos que eu trabalho com catequese de adultos. A catequese de adulto, ela me mostrou muitas coisas, algumas que a gente já até sabia, mas ultimamente eu realmente percebo que os adultos, quando eles chegam à catequese, eles vêm com muitas dúvidas que, obviamente, não vamos encontrar dentro do universo infantil. Só que essas dúvidas, geralmente, elas são quase que barreiras para que elas realmente possam compreender e entender a fé. E por que eu digo barreiras? Porque muitas vezes esses adultos, eles tiveram contato com outras religiões que colocaram algum tipo de obstáculo e deixaram algumas dúvidas frente à fé católica e até mesmo dentro do cristianismo. Para que eu possa agora iniciar junto aqui com vocês, eu gostaria de fazer uma oração, porque como é uma catequese, o canal é católico e eu sempre costumo iniciar a minha live, né, os vídeos com oração. Então eu convido você que vai ser agora aqui junto comigo, né, alguém em que a gente pode trabalhar, ensinar, quem sabe eu tenho alguma coisa para passar para vocês. Então eu convido você a rezar junto comigo. Vamos pedir a intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, como eu havia comentado anteriormente, essas dúvidas, elas chegam, né, na catequese, não só dúvidas que as pessoas carregam ali já dentro do contexto do universo estudantil, né, na escola, quem sabe universitário, etc. Mas porque tiveram contato, por exemplo, com o protestantismo, com o esoterismo, com o espiritismo, né? Enfim, então isso vai criando dentro da vida da própria pessoa algumas barreiras para, de fato, compreender a fé. Como se, por exemplo, a igreja, em algum momento, ela procurou ou procura esconder alguma coisa daquela pessoa ou da sociedade. As pessoas elas têm um certo grau de desconfiança da igreja, dos padres, do Papa e etc. Por quê? Porque isso foi alimentado durante décadas ah, na própria sociedade e a pessoa ela acaba absorvendo isso. Então, a catequese, hoje, de adulto, eu vejo que ela precisa ter um certo enfoque e um certo cuidado com os adultos. Até porque estes adultos, eles deverão ser os primeiros catequistas dos filhos que forem conceber, né, no seu matrimônio. E eu gostaria também de pedir para você que, se por um acaso você não é inscrito no canal, você se inscreva, deixe o seu like, deixe um comentário, porque também isso é de extrema importância aqui para o canal. Tá joia? E também deixe as suas dúvidas, porque eu tenho algumas outras novidades que eu pensei que eu ia conseguir startar hoje, mas não foi possível. Bom, mas enfim. O que é catequese? Na verdade, eu gostaria de começar a falar sobre o que não é catequese, tá? A catequese, ela não é um estudo bíblico.
Mas, embora ela não seja um estudo bíblico, obviamente nós iremos falar sobre a Bíblia. E é interessante porque a gente gosta de trazer, eu particularmente gosto de trazer elementos que muitas vezes você não consegue abordar dentro de uma catequese infantil. Então, catequese não é estudo bíblico, embora iremos falar sobre Bíblia, iremos utilizar a Bíblia. Inclusive, uma das coisas que eu já peço para você é que tenha a Bíblia em mão, tá? Hoje, possivelmente, nós não vamos utilizar, mas na próxima semana, não com o próximo vídeo, já é interessante você ter uma Bíblia na mão, tá? Um caderno de anotações e, se possível, se você já tiver o catecismo, que é o que nós também iremos utilizar em dado momento, tá certo? Hoje, por exemplo, eu gostaria de passar um parágrafo aqui para vocês lerem. E não foi possível hoje, mas eu pretendo criar um slide, apresentar e deixar disponível para que vocês possam fazer download. Então, a catequese não é um curso bíblico. Joia, muito bem. A catequese não é um curso de teologia. Então, você não vai entrar na catequese imaginando que você vai ter um curso de teologia. Ela não é isso. Mas, embora em algum momento, dentro do universo adulto, a gente consegue trazer alguns elementos dentro da estrutura teológica católica, tá certo? A catequese, agora vamos falar o que é a catequese, né? O que é a catequese? A catequese, ela é o ato ou uma ação de instruir pessoas para que elas possam conhecer o que de fato é a fé. Veja, fé em quê? Então, o objetivo da catequese é apresentar dados da revelação divina para que a pessoa ela possa entender aquilo que ela crê ou espera-se que crê. Certo? Eu costumo dizer que o principal objetivo da catequese, né? Qual é o principal objetivo da catequese? Para mim, quando eu costumo falar quando eu inicio, né, um grupo de catequese de adultos, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que o principal objetivo da catequese é apresentar uma pessoa para aquele grupo. E que aquela pessoa é Deus. Que aquela pessoa, ela foi martirizada, crucificada, caluniada por cada um deles que estão ali, por nós. Então, à medida que nós vamos conhecendo e trabalhando a catequese, nós vamos nos aproximando dessa pessoa. E essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a catequese não é um curso de teologia. A catequese ela não é um curso bíblico. Mas a catequese é um aprofundamento, um mergulhar, um se debruçar sobre uma pessoa. Entender essa fé, compreender essa fé. Como que era a catequese lá no início da igreja? Porque a catequese ela não é algo que foi inventado há 100, 200, 300 anos. A catequese é algo que sempre existiu dentro da igreja. Como que as pessoas elas se aproximavam da fé da igreja, da fé cristã? Então, você tinha um grupo de pessoas, né, que recebiam as instruções. Por meio de quem? Por meio das pessoas que já haviam sido catequizadas, já eram convertidas, e algumas dessas pessoas elas eram responsáveis por transmitir a fé. Inclusive, a própria palavra catequese, né, ela realmente tem esse significado de instrução oral.
Veja, nós estamos falando ali dos primeiros séculos do cristianismo. Então, como é que foi a catequese nos primeiros séculos do cristianismo? A catequese, ela era passada oralmente. Você não tinha uma Bíblia, você não tinha um manual. Essa estrutura de catecismo, né, ela não era formulada como nós temos hoje. Tá? Veja, é a mesma fé, né? É a mesma fé, mas que ela foi o quê? Ela foi é, é, transmitida, ela foi ali esquematizada, né? Dentro de uma estrutura com elementos pedagógicos, com elementos até mesmo filosóficos, teológicos, bíblicos, certo? Mas isso veio a posteriori, isso veio depois. Mas ali, naquele núcleo cristão, naquele núcleo embrionário, vamos dizer assim, você tinha pessoas responsáveis por transmitir a fé. Essas pessoas, elas agrupavam, né, os recém-convertidos, ou aqueles que queriam conhecer a fé, e elas eram incorporadas, de alguma maneira, dentro da comunidade cristã. Essa incorporação, ela era quase que de convívio, certo? Você convivia ali com as pessoas e essas pessoas, elas eram instruídas de várias formas, né? Apresentando o quê? Apresentando nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus veio ao mundo, que Jesus teve os seus apóstolos, que Jesus curou, que Jesus expulsou demônios, que Jesus morreu em uma cruz e ele ressuscitou. É claro que eu estou falando aqui de uma forma bem sintética, mas isso, inclusive, era levado longos anos. Então, quem eram essas pessoas que estavam buscando a fé cristã? Eram de diversas classes sociais, né? Podia ser, obviamente, rico, pobre, tinham outros tipos de atividade, poderiam ser trabalhadores ou não, e etc. Escravos ou não, né? E tinha alguns detalhes, por exemplo, quando a pessoa ela tinha alguma atividade considerada ilícita pela igreja, ela tinha que deixar. Isso nós vamos encontrar, por exemplo, em alguns escritos patrísticos, se eu não me engano, não me lembro agora o nome de um dos pais da igreja, que fala justamente sobre isso. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa fosse um soldado romano, ela tinha que deixar de ser soldado romano. Se ela exercia algum tipo de... Se ela fosse um artista, né? A gente fala, a igreja foi contra a arte. Não, porque haviam tipos de artes, ou, por exemplo, assim, danças extravagantes, né, que mostrassem o corpo, etc. Então, aquilo já não poderia ser incorporado dentro do universo da igreja. Tá? Então, as pessoas que tinham algumas atividades que não iriam coadunar com a fé católica, elas tinham que deixar. E como é que essas pessoas se mantinham? Porque isso era ofício, né? Por exemplo, soldado recebia lá o seu salário, né? O soldo, etc. Esses artistas também, né? A própria comunidade é que mantinham essas pessoas, certo? Hoje, isso não funciona bem assim, né? Mas essas pessoas, elas tinham ali alguma segurança para poder se manter. Então, muitas vezes, elas iam morar com outras pessoas, né? Ou eram mantidas pelos cristãos, ali pelos primeiros católicos, para que aquela pessoa pudesse ser
instruída. E a catequese, por exemplo, a catequese de adulto na diocese onde eu estou, ela dura cerca de 1 ano, e acredito que na maioria das outras dioceses também. Geralmente se começa ali ou no início da Páscoa, né? Ou logo após Pentecostes, e vai até ou na Páscoa do próximo ano, ou também em Pentecostes, tá? Por que eu digo ou? Porque eu sei que tem dioceses que fazem diferente, certo? Mas aqui, na minha diocese, começa-se basicamente na Páscoa, logo após a Páscoa do ano seguinte, e no próximo as pessoas ali que fizeram os catecúmenos, né, já recebem os sacramentos. Uma outra coisa também que eu gostaria de reforçar, tá, é o seguinte, é que a catequese, ela não é um depósito onde você vai lá para receber sacramento. Eu não sou batizado e eu preciso casar e eu vou lá fazer Não é. Veja, se o teu objetivo de fazer catequese ela é receber um sacramento para que você possa se casar, você precisa entender, então, o que é a catequese. Como eu falei anteriormente, a catequese é um ato, uma ação pelo qual nós vamos nos debruçar na fé que se crê, certo? Então, catequese é isso, nós precisamos compreender isso. Por que eu recebo o sacramento? Por que eu vou, então... É claro que muitas vezes as pessoas elas chegam no encontro de catequese com essa mentalidade: eu preciso receber o sacramento do crisma para casar. Eu preciso receber o sacramento da primeira comunhão para poder receber o crisma para casar. Eu preciso receber um determinado sacramento porque eu vou ser padrinho de batismo. Não. Amar Jesus. Esse é o principal objetivo que nós devemos olhar, e é isso que nós devemos ter como meta para, de fato, assumir o catecumenato. Conhecendo Jesus, amando nosso Senhor e a sua igreja, aí sim, eu quero ser batizado. Eu quero fazer a minha primeira comunhão. Eu quero receber o Cristo. Eu quero me casar na igreja porque eu sei que nosso Senhor está nos sacramentos. Eu sei que os sacramentos irão fortalecer a minha alma. Eu sei que os sacramentos irão me ajudar a ir para o céu. Os sacramentos irão nos alimentar. Certo? Então, principal objetivo da catequese, e esse é o principal objetivo, além, obviamente, de toda a instrução que nós iremos ganhar, né, com toda o decorrer do nosso curso de catequese, é, de fato, conhecer nosso Senhor. Entender porque nós temos uma igreja. Tá? Eu gostaria agora de ler aqui para vocês o parágrafo do catecismo. Tá? Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 4. Tá? Logo na primeira página, nesse aqui que eu tenho, nessa versão, página 14. Como título, Transmitir a Fé, a Catequese. Bem cedo, passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus. Então, a instrução da catequese é esta, é apresentar Jesus e falar, este Jesus é, de fato, o Filho de Deus. A fim de que, através da fé, tenham a vida em nome dele.
para educá-los e instruí-los nesta vida e assim construir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. À medida que nós caminhamos na catequese, nós estamos dentro de um discipulado. Nós nos tornamos discípulos de Jesus. E à medida que nós somos incorporados, fazemos parte do corpo de nosso Senhor, que é a igreja. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de o iniciar na plenitude da vida cristã. Sem confundir-se com eles, a catequese se articula em torno de um determinado número de elementos da missão pastoral da igreja, que tem um aspecto catequético e que preparam a catequese e dela derivam: primeiro, anúncio do evangelho, ou pregação missionária para suscitar a fé, busca pelas razões de crer, experiência da vida cristã, celebração dos sacramentos, integração na comunidade eclesial e testemunho apostólico missionário. A catequese anda intimamente ligada com toda a vida da igreja. Não é somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também é mais ainda o crescimento interior da igreja e sua correspondência ao desígnio de Deus, que depende da catequese. Veja, então, a catequese, ela é um instrumento de ação pelo qual as pessoas que ainda não compreenderam a fé possam abraçá-la e incorporar-se à igreja com mais vigor. Bento XVI, nosso Papa falecido, ele disse o seguinte, que é necessário catequizar os batizados. Ou seja, nós estamos vivendo em uma época em que os batizados vivem como pagãos. Que os batizados, eles não estão mais vivendo a fé cristã como deveriam. Meu irmão e minha irmã que me ouve, você já deve ter ouvido aí dentro de círculos protestantes que a vida de católico é fácil, que o católico pode fazer o que quiser, que católico é idólatra. Então, olha só, veja. Se sua vida é muito fácil, se você faz o que você quer, se você é uma pessoa supersticiosa, então, de fato, o protestante ele tem razão sobre você. Sobre essa conduta que você está vivendo, então, talvez o nosso irmão protestante ele tenha razão. Porque a vida do católico não é fácil. O católico ele precisa conhecer a sua fé e não é uma pessoa supersticiosa. Superstição é um tipo de idolatria. Se você é o tipo de pessoa que gosta de signos, gosta de carregar determinados tipos de símbolos, de amuletos, carrega a fitinha de Nossa Senhora até ela rasgar, isso é superstição. Isso não pertence à doutrina católica. Isso não é devoção. Devoção e superstição são coisas diferentes. Então, a catequese ela é justamente um instrumento para que nós possamos conhecer a nossa
fé. E a catequese de adulto, ela proporciona meios para que você possa firmar os seus pés em uma fé muito mais sólida. Para quem, por exemplo, que é este nosso curso de catequese? Para você que não conhece a sua fé, suponha que você tenha todos os seus sacramentos e você fez, sei lá, por algum motivo, ou por má formação do catequista, ou por preguiça sua, você não se formou adequadamente, então esse curso é para você. Este curso, ele é para agentes de pastorais, para catequistas, né, que de repente possa vir e, quem sabe, aprender um pouquinho mais e possamos também partilhar experiências. Então, este curso tem esta finalidade, certo? Então, quando nós nos colocamos diante da realidade da fé, nós precisamos entender por que nós cremos. E por que nós cremos? O ato de crer não pode ser também um ato supersticioso. Existe uma razão para se crer? Nós podemos fazer essa pergunta. É uma pergunta digna, é uma pergunta valiosa que nós precisamos responder. O método que eu pretendo utilizar, né? Qual é o método que nós vamos trabalhar nessa catequese? Como eu disse anteriormente, o uso da Sagrada Escritura. Nós vamos entender um pouco a história da salvação até nós chegarmos nos primórdios da igreja. Nós precisamos conhecer os evangelhos, precisamos conhecer nosso Senhor Jesus a partir dos evangelhos. Então, por isso, o uso da Sagrada Escritura. Somente agora que nós estamos no mês da Bíblia. Tá certo, meus irmãos? Então, eu conto com vocês. É uma caminhada que nós iremos fazer semanalmente, quem sabe uma com certeza, mas quem sabe 2 vezes até. Geralmente às quintas-feiras, só não a quinta em que nós iremos rezar o terço, de terça-feira aqui no canal nós estamos rezando o terço das conversões, então convido você a participar, tá certo? E convido você também, se você quiser ajudar o canal, a se tornar membro, porque também ajuda o canal a crescer ainda mais. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com outras pessoas, né? Convide outros amigos para trocar ideia, faça comentários para que a gente possa ir dialogando. Isso é extremamente importante e vai nos ajudar muito nesse processo de catequese. Tudo bem? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e encontro você no nosso próximo encontro de catequese. Um grande abraço.